Resumo de Contigo Sim do dia 17 a 19 de julho. Duarte e outros médicos se reúnem com Geraldo e Leonardo para pedir a renúncia de Leonardo, argumentando que ele é um péssimo diretor e que sua demissão deve ser imediata. Geraldo diz a Duarte que ele foi longe demais. Leonardo confronta Duarte, dizendo que está cansado das perseguições e pergunta se ele tem algum plano de gestão melhor para a fundação. Duarte fica chateado com as verdades que ouve. Geraldo afirma que o Dr. Santillana continuará em seu cargo e essa é sua decisão final. Álvaro procura Ângela em sua casa para propor uma trégua, dizendo que é o pai do bebê dela e que isso os unirá para sempre. Ângela acusa Álvaro de sempre manipular tudo a seu favor, mas ele insiste que desta vez é diferente e que se trata do filho deles. Relutante, Ângela permite que Álvaro a visite em casa, apenas pelo bem do filho. Álvaro agradece e fica satisfeito. Clarinha decide passear pelo hospital em sua cadeira de rodas. Dário diz a Flávia que já falou tudo o que tinha a dizer sobre Clarinha. Flávia sugere que Dário fez bem em se afastar de Clarinha, pois a menina está apaixonada por ele, e destaca que ele não deve abandonar a medicina, pois demonstrou, com Clara, os milagres que um médico dedicado pode realizar. Dário revela à mãe que também se apaixonou por Clarinha e se sente um idiota. Flávia questiona por que ele ficou com Samantha se ama a Clarinha. Dário explica que estava confuso, mas Flávia revela que viu Samantha no apartamento dele e os flagrou se beijando no escritório. Dário, irritado, responde que preferia quando sua mãe chorava pelos mortos em vez de importuná-lo. Flávia dá uma bofetada em Dário. Geraldo visita Ângela em sua casa e pergunta como ela está. Ângela responde que está bem, mas que está confinada e não pode ir à universidade e nem ao trabalho devido à sua situação. Geraldo menciona que sabe que ela está preocupada com o pagamento do colégio, que é caro. Ângela confirma, mas diz que vai encontrar uma maneira de superar as dificuldades por ela e seu filho. Geraldo, querendo ajudar, revela que foi Beatriz quem pagou a mensalidade do colégio. Dário confessa a Flávia que conversar com ela o faz se sentir um lixo. Flávia diz que só quer ajudar. Clarinha passa perto da sala de Dário e começa a ouvir a discussão entre ele e sua mãe. Flávia pede que Dário mude e pare de se envolver com várias mulheres. Dário admite que é amante de Samantha e que traiu Álvaro, seu melhor amigo. Clarinha ouve isso, entra na sala e pergunta se é verdade que Dário é amante da esposa de seu irmão. Leonardo recebe um bilhete anônimo dizendo que a ameaça de aborto de Ângela não foi um acidente e que, na verdade, alguém queria acabar com o bebê. Ângela se sente muito grata por Beatriz ter ajudado a pagar o colégio e diz a Geraldo que ela foi um anjo em sua vida. Geraldo concorda, dizendo que Beatriz foi um anjo para Ângela, assim como Ângela foi um anjo para Beatriz. Ele faz Ângela prometer que, se precisar de algo, irá falar com ele. Clarinha sai da sala de Dário e, logo em seguida, Flávia segue pelo hospital. Álvaro aparece e pergunta o que está acontecendo. Clarinha inventa que foi procurar Dário, pois não deseja mais ficar no hospital. Leonardo confidencia a Hélida que recebeu um bilhete afirmando que a ameaça de aborto de Ângela foi causada por alguém. Clarinha diz a Álvaro que não deseja permanecer no hospital e pede que ele a ajude a sair dali. Álvaro estranha o comportamento de Clarinha e pergunta o que houve. Ela responde que são muitas coisas, mas não menciona Dário e Samantha. Ângela recebe um documento de Leonardo garantindo que ela poderá continuar seus estudos à distância. Ela desabafa com a mãe sobre sua raiva de Leonardo estar com Salma. Álvaro comenta com Flávia que Clarinha está muito perturbada e revela que ela quer visitar o túmulo de seus pais no cemitério. Dário pede a Clarinha que permita que ele explique como as coisas aconteceram entre ele e Samantha. Ele revela que, para se vingar de Álvaro, Samantha o convenceu de que Álvaro sempre teve tudo o que quis. Dário confessa que Samantha sugeriu que ele se vingasse de Álvaro tendo-a como amante, mas tudo mudou quando ele a conheceu. Dário afirma que tem tentado se afastar de Samantha, mas ela o ameaça contar tudo para Álvaro e agora o assedia. Clarinha expressa sua profunda decepção com Dário, dizendo que esperava que ele fosse um homem íntegro. Ela pensou que tinha se apaixonado por um homem maravilhoso, mas agora percebe que se apaixonou por um traidor. Estrelinha e Guigo se divertem junto com Ed. Álvaro informa Samantha que Clarinha receberá alta do hospital e pede sua permissão para que ela vá morar na mansão Vega. Samantha responde que sua casa não é um hospício e já está lotada com a dela e Mirtes morando lá. Álvaro argumenta que Clarinha é sua irmã e que Samantha nem sequer a visitou. Samantha responde que ele está certo de que Clarinha é irmã dele, não dela. Álvaro decide mudar-se com Clarinha para outra casa. Samantha permite que Clarinha vá para a mansão desde que ela não os incomode.
Álvaro procura Geraldo e pede permissão para que Clarinha viva em sua casa. Geraldo critica Álvaro por seu cinismo e por arruinar a vida de sua filha e de Ângela. Álvaro pede com insistência e explica que Clarinha não tem onde morar. Geraldo concorda em pensar sobre o assunto e pede para Álvaro sair de seu escritório. Mais tarde, Geraldo visita Clarinha e expressa satisfação em vê-la se recuperando com o apoio da Fundação Vega. Clarinha expressa sua gratidão pelo apoio recebido e lembra Geraldo que, após perderem tudo, seus pais também enfrentaram dificuldades financeiras. Geraldo está ciente do histórico da família de Álvaro. Ela revela a Geraldo que seu pai discutiu com Álvaro pouco antes de sofrer um acidente. Comovido com o sofrimento de Clarinha, Geraldo promete apoiá-la ao sair do hospital e ajudar seu irmão. Dário reclama, dizendo que Álvaro negligenciou desde que se tornou importante no hospital. Álvaro pede desculpas a Dário e confessa que não ama Samantha. Ele suspeita que ela tenha um amante. Mirtes prepara suas malas para deixar o apartamento de Leonardo, discutindo sobre seu relacionamento tenso desde a morte de Sandro. Leonardo a acusa de usar isso como desculpa para morar com Geraldo. Salma menciona a Leonardo que terão um apartamento só para eles. Álvaro confessa a Dário que está mais apaixonado por Ângela do que nunca. Dário sugere que Álvaro prefere o dinheiro de Samantha. Álvaro confessa a Dário seu medo de voltar à pobreza. Ele diz ao amigo que não entende porque as coisas têm que ser assim e admite que gostaria de ser como Leonardo, nobre e bom. Dário ri e comenta que até ele gostaria de ser um pouco como Leonardo. Álvaro confessa que sua mente sempre o trai e que seu coração é podre. Dário sugere que talvez estejam condenados a serem como são. Álvaro desabafa com Dário, dizendo que tudo que ele é uma grande mentira. Élida encontra frascos de oxitocina no lixo do hospital, os mesmos que Jerônimo aplicou em Ângela. Álvaro entra na casa de Ângela durante a madrugada. Ele vai até o quarto dela, se aproxima lentamente e a abraça. Ângela, sem perceber a presença de Álvaro, é acariciada por ele. Leonardo chega à vila para falar com Ângela e, ao entrar em seu quarto, depara-se com Álvaro e Ângela dormindo juntos na cama. Léo fica devastado com a cena e sai imediatamente. Élida telefona para Leonardo e revela ter encontrado frasco de oxitocina no lixo do hospital, confirmando suas suspeitas. Surpreso, Leonardo agradece a Élida, que informa que o frasco estava misturado com os resíduos das vacinas. Ângela acorda e encontra Álvaro ao seu lado. Ela questiona como ele entrou ali. Álvaro, visivelmente embriagado, responde que teve o privilégio de dormir perto dela. Ângela percebe o estado de Álvaro e pede que ele saia. Nesse momento, Ed chega e ordena que Álvaro se retire. Ele se recusa, mas Ed o obriga a sair. Adela retira Álvaro de sua casa. Leonardo chega ao seu apartamento e encontra Salma preparando um jantar para eles. Salma comenta com Léo que ele precisa esquecer Ângela e pergunta o que está acontecendo. Leonardo revela a Salma que a ameaça de aborto de Ângela foi provocada e ele suspeita que Samantha seja responsável. Salma expressa a incredulidade na capacidade de Samantha fazer algo assim. Léo explica que Élida encontrou oxitocina no lixo das vacinas e que ele recebeu um bilhete anônimo. Leonardo conta a Salma que viu Ângela e Álvaro dormindo juntos, abraçados na cama. Salma comenta indignada sobre a situação e destaca que é bom que Léo finalmente tenha percebido o envolvimento entre Ângela e Álvaro. Ângela confessa a sua mãe que Álvaro a enganou e que ela não percebeu sua presença devido ao remédio que tomou para dormir. Ela conta a Salma que teve um sonho feliz com Leonardo, onde estavam juntos e o acidente com o ciclista não aconteceu. Salma pergunta a Leonardo se ele gostaria de mais alguma coisa para comer. Leonardo responde que gostaria de uma sobremesa, e Salma sugere que a sobremesa é ela mesma. Os dois se beijam e o resto vocês podem imaginar. Salma diz a Leonardo que eles podem tentar novamente, planejando ter filhos e um cachorro. No dia seguinte, Élida promete a Leonardo que vai investigar os nomes dos enfermeiros que aplicaram as vacinas. Leonardo pede uma descrição a Élida. Clarinha e Mirtes já estão residindo na mansão Vega, onde Geraldo as recebe calorosamente. Samantha, fingindo simpatia, diz que é um prazer tê-las ali. Álvaro fica grato a Geraldo por permitir que Clarinha viva ali. Mais tarde, Álvaro leva sua irmã para passear pelo jardim da mansão, confessando que a ama mais do que tudo. Clarinha sabe que ele está apaixonado e pergunta por quem, deixando claro que não pode ser Samantha. Álvaro diz que são assuntos pessoais, mas Clarinha insiste em saber tudo, pois está evidente que ele não ama Samantha. Álvaro então confessa que antes de se casar com Samantha, foi casado e se apaixonou profundamente por outra mulher.
Enquanto isso, Leonardo vai visitar Ângela e recebe uma ligação de Salma. Ângela comenta que se a namorada de Leonardo descobrir que ele está ali, não vai gostar nada. Leonardo pergunta a Ângela quem foi a pessoa que a vacinou contra a influenza. Ângela menciona que foi um homem, o único que estava vacinando naquele momento. Ela então diz a Leonardo que Salma seria uma boa opção para ele e pede que ele não a procure mais. Leonardo responde a Ângela dizendo que se partir agora, será para sempre, o fim do amor deles. Ângela pede que ele vá embora, preocupada que Álvaro possa chegar e encontrá-lo ali. Leonardo sai furioso, deixando Ângela abalada. Álvaro revela a Clarinha que Ângela é o amor de sua vida e que ela está grávida. Ele compartilha toda a história. Dário chega à mansão tentando presentear Clarinha com chocolates e um urso de pelúcia, mas ela o trata com desprezo, dizendo que ele já não é seu médico. Dário fica desapontado. Mais tarde, Salma, feliz, conta a Álvaro que Leonardo os viu dormindo juntos na cama com Ângela. Ela explica que foi uma coincidência e que foi até melhor do que se tivessem planejado. Ângela desabafa com Edith sobre como o coração pode ser traiçoeiro, pois não consegue parar de pensar em Leonardo. Nancy pergunta a Luz por que ela continua com Félix mesmo sabendo que ele não é uma boa pessoa. Luz explica que é pelo bem de Guigo, sacrificando seu amor por Pablo pela felicidade dele. Ela conta à advogada que é um esforço enorme estar com Félix, pois sente muito nojo dele. Félix ouve isso e pergunta se ela realmente sente nojo dele. Adela descobre o diário de Beatriz e começa a ler a história de amor entre ela e Geraldo. Mirtes pega Adela lendo o diário e Geraldo chega à cozinha, onde Mirtes conta que a cozinheira estava lendo o diário de Beatriz. Geraldo pega o diário e Adela confirma que estava lendo. Geraldo fica furioso ao descobrir que Adela leu o diário de sua esposa. Dário vai ao escritório de Álvaro decidido a confessar algo importante. Ele não suporta mais a pressão de Álvaro e Samantha, sentindo-se apenas usado por eles. Dário revela a Álvaro que é o amante de Samantha. Enquanto isso, Leonardo encontra o antigo anel de compromisso que deu a Salma no passado. Salma aceita a proposta de casamento de Leonardo ao colocar o anel no dedo. Leonardo, pressionado, aceita o compromisso e eles tiram uma foto juntos. Ângela recebe a foto de Salma anunciando seu noivado com Leonardo, deixando-a arrasada. Ela mostra a mensagem para Ed, que a consola. Furioso, Álvaro confronta Dário sobre sua relação com Samantha, acabando por demiti-lo do hospital após uma briga intensa. Álvaro humilha Dário publicamente, chamando-o de traidor. Enquanto isso, Félix exige explicações de Luz por algo que ouviu. Luz o convida para conversar, tentando esclarecer a situação. Luz entra em desespero, começa a chorar e Félix assegura que vai ficar com Guigo. Luz insiste que Guigo precisa da cirurgia, mas Félix não se importa. Geraldo confessa a Adela sua profunda decepção, explicando que o diário é algo íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede perdão, admitindo ter cometido um erro terrível ao ler o diário, fascinada pela história de amor entre ele e a senhora Beatriz. Geraldo aceita que Adela continue em sua casa e decide terminar de contar sua história de amor com Beatriz para ela. Álvaro chega em casa, confronta Samantha chamando-a de vagabunda e questiona há quanto tempo ela está envolvida com Dário. Samantha tenta se fazer de inocente, mas Álvaro revela que Dário confessou tudo. Durante a discussão, Clarinha escuta Álvaro e Samantha. Álvaro diz a Samantha que Geraldo não ficará contente ao descobrir que sua filha é uma oferecida. Samantha defende-se, dizendo ter encontrado verdadeiro amor com Dário. Álvaro argumenta que Dário não a ama e que foi ela quem o procurou. Clarinha ouve quando Samantha diz a Álvaro que pelo menos não se casou com Dário, como ele fez com ela enquanto ainda era casado com Ângelo. Álvaro decide divorciar-se de Samantha, mas ela menciona o contrato pré-nupcial e ameaça deixá-lo arruinado se ele a deixar. Samantha confessa a Álvaro que o traiu apenas para se vingar dele, como ele fez com ela. Álvaro promete que isso não ficará assim.